Oi, gente! Boa noite! Tudo bem? Entramos aqui na nossa live de hoje que a gente vai falar sobre fórmulas. Isso mesmo. Quando a gente precisa complementar, será que é preciso? Quando não é? Quando é que ela entra aí no processo da amamentação? E se ela precisa entrar mesmo, né? Se às vezes não é uma atitude tomada precocemente ou como a gente fala, prematura. Boa noite, Sam! Boa noite, Thay! Sejam muito bem-vindos. Doutor Igor também já tá por aqui. Nosso convidado de hoje, muito especial, Dr. Igor, vai estar falando com a gente aí, como voz de um pediatra também a favor de amamentação, tá? E vai ser um prazer o nosso bate-papo de hoje. Não sai, fica até o final, põe tudo direitinho, tá? Que você não perca nada, porque é um assunto muito importante. Então, continue na live até o final. Boa noite, Olá, Ju. Tudo bem? boa noite, tudo bem? Vou organizar aqui. Se ajustar. E aí, como é que Oi, estão as Val, coisas? Ó, Kelminha também chegou por aqui. Tudo na paz, tudo na paz. E você? Tudo em paz também. Semana Que de bom, que trabalho. bom. Seja bem-vindo, né? A primeira vez aqui dentro desse Insta, comigo na live, a outra foi pela Duo, mas a gente está aqui para falar diretamente com as mamães de um assunto aí meio polêmico, né? Mas vai ser muito legal esse bate-papo. Estava esperando ansiosamente para a gente falar sobre isso aqui para as mães. Se apresente um pouquinho pro pessoal, fale sobre você. Então, para quem não me conhece, me chamo Dr. Igor, Igor Araújo, sou pediatra, também sou infectologista pediátrico. Assim como você, apaixonado pelo aleitamento materno, acredito muito nisso. Fiz toda a minha formação no Rio de Janeiro, mas voltei para a Feira de Santana, onde a gente escolheu aqui para realmente fincar a nossa raiz. E tenho gostado muito. É uma cidade muito receptiva, que tem muitos amigos, então tem sido muito proveitoso. Que bom, que bom. Seja bem-vindo de volta, né? Tenho certeza que seu lugar é aqui, era aqui, né? E que você tem muito a fazer aqui ainda para muita gente, para muita família E nada aqui em melhor do Feira. que o calor baiano, né? O nosso calorzinho baiano. Com certeza, com certeza. Nada substitui aqui, né? Nossas raízes mesmo, nossas comidas, nossos lugares, nossa cultura. É bem legal, é bem diferente. Mas vamos lá, né? A gente que acompanha esses processos de amamentação, que acompanha as famílias, né? Muitas das vezes a preocupação de não ter o leite suficiente para sustentar o bebê já atormenta desde a gestação, né? Você faz consulta pré-natal pediátrica, eu acho que você deve receber essa pergunta, né? E aí, doutor Igor, mas será que eu vou ter leite? Não só na consulta pré-natal, mas eu te digo que é a pergunta campeã quando o recém-nascido já está no colo da mãe, né? Elas chegam com a consulta, às vezes com 10, 14 dias de vida, às vezes um pouco mais cedo, e a primeira pergunta deles é: será que o meu leite está sustentando meu filho, né? Então, antes de Sim, nascer, será que vai sustentar? E depois que nasce, continua e perpetua, porque com um mês eles voltam a perguntar, elas, né? E com 2 meses também, né? Tem aquela fase de que a mama vai ficar um pouco mais, menos volumosa, menos cheia, a criança aprende a mamar um pouco mais, então o tempo da mamada diminui, e aí elas acham que tudo isso leva a meu leite não está satisfazendo o meu bebê. E aí é uma pergunta muito comum, por incrível que pareça. fora os, né? As zoadinhas que ficam no ouvido. Todo mundo quer Aqui falar, todo mundo quer opinar, todo mundo quer ter uma voz, aí sim, sim. Eu percebo, Igor, que em relação a essa questão da preocupação com leite, ela é muito mais, vamos dizer que cultural, né? Eu fui fazer um curso mesmo na terça-feira, ou foi na quarta-feira, e ela falou assim, falei, como é que, eu sempre pergunto, né, qual é a sua expectativa em relação ao processo, como é a sua rede de apoio em relação a isso? Ela fala, minha filha, tem dia que eu fico arrasada. Falei, nossa, por quê? Aí assim, porque minha mãe já chegou me dizendo, nem se empolgue com esse negócio, porque eu não tive leite.
Sua irmã não amamentou, sua irmã só amamentou seu sobrinho por um mês. Então, assim, minha filha, fique tranquila, que se vai tomar leite mesmo, né? Então, assim, aí eu falei, nossa senhora. Ela falou assim, Ju, justamente foi por isso que eu te procurei, porque era uma pessoa que eu poderia contar. Não que, né, a gente sabe que não que na realidade a mãe dela não vai ajudar, a irmã dela não vai ajudar no processo. A gente sabe que a família chega junto, participa pela vontade mesmo materna. Mas na gestação ainda elas são muito bombardeadas, né? O tempo inteiro em relação a isso. Então, mas fulano nem teve leite, então você pode se preparar que não vai ter. E aí eu gosto sempre de dizer que a amamentação não é hereditário, né? A história passada de alguém não vai ser a sua daqui pra frente. E com a mãe dessa, você não precisa de inimigos, não. Você não precisa mais de inimigos, porque já está aí. Quem podia puxar seu tapete está do seu lado. Isso que mora ao lado. Esse mora ao lado. E acontece, inclusive, com família de pediatra, tá? Eu tenho uma prima carnal, que não está aqui, está em São Paulo, e ela, as brigas, e telefone, vídeo e mensagem, teve uma mastite, então, assim, teve tudo para realmente largar a amamentação. E ela persistiu, tá hoje com 3 meses no meu sobrinho. E ela em aleitamento materno exclusivo. E a mãe dela não amamentou ela tanto. Foi para lá, para São Paulo. Depois ela vai assistir esse vídeo, ela vai rir. E ela falava assim, pra quê? Ficar acordando de madrugada para dar peito para criança? Bem melhor, bota aqui mamadeira. Oxe, que não sei o quê. E começa a reclamar. E ela, não, eu vou dar. Aí, ou seja, na família de pediatra também existe isso. Sim, sim. E é engraçado que quem está em torno quer tomar conta mais do processo do que a própria mãe. Como você colocou aí na fala. Para que fazer isso? Como se ela que estivesse fazendo o esforço de ter que acordar, de ter que estar lá de madrugada, né? E não entender e nem respeitar, que é uma escolha da mãe ali mesmo, né? E aí a gente já começa. Eu lembro como hoje estava fazendo até uma live e uma mãe falou assim, nossa, Ju, eu vejo agora como eu fui inocente. Que ela falou que se desesperou na maternidade porque não deram a fórmula pro bebê dela. E ela achou que o bebê dela estava passando fome ali porque ela não tinha aquele leite que ela achava que ia vir muito, que ia chegar já jorrando, que é o que eu falo que não acontece isso, né? Para não criar essa expectativa, que vai acontecer com o processo natural mesmo aos poucos. E elas não ficarem nesse desespero de querer que o menino coma a qualquer custo e brigar até para dar a fórmula, para introduzir alguma coisa antes do tempo. Não, com certeza. Muito, muito bem colocado, porque muitas vezes, quando você já deixa essa família ciente, né? Eu costumo até brincar com ele de que, isso acontece nas novelas da Rede Globo, tá? Fica tranquila, nos filmes de Hollywood, estúdios. Então, até uma maneira de estar brincando com elas, mas para também colocar na vida real. Então, quando a gente já deixa eles preparados realmente, não vai ser desse jeito, requer tempo, requer maturidade, requer querer. Então, a gente consegue ganhar eles para realmente eles terem confiança. E voltando ao que você falou, Ju, de realmente a gente ter algo embasado, talvez, na nossa raiz, eu atendi uma família essa semana, que o pai é italiano, a mãe brasileira, e aí, por causa do coronavírus, acabaram tendo o bebê aqui. Acabei não perguntando se realmente era intenção. E a gente, na consulta, deu para perceber que, tipo assim, ela estava toda motivada, interessada no aleitamento materno, e ele não. E ao questionar e ao conversar um pouco, a gente vê que é um pouco da cultura também, né? Ele fala que, tipo, acho que no norte da Itália existe essa cultura, porque são pessoas mais... não são cidades grandes, é mais tranquilo, né? Mais interior. Mais para o sul, não. Mais para o sul, realmente... Então, ele até me fez uma pergunta de tipo assim, mas eu posso dar um dia, uma mamada por dia, a mamadeira, com leite dela, mas para eu dar de mamar, para eu ser o pai? Aí eu falei, tem os riscos, tem os benefícios, o protocolo americano ele até aceita, o protocolo brasileiro aqui no Brasil, a gente é um pouco mais aleitamento materno, Half-Fi mesmo, então, mas fica a critério de vocês decidirem, os riscos são esses. E isso não vai te fazer menos pai ou mais pai, né? A gente sabe que os pais... E a gente percebeu, pelo menos eu percebi, que ele estava querendo realmente, tipo assim, estou fazendo parte da vida do meu filho, eu estou aqui, eu estou querendo realmente ser pai. E aí, trazer isso, né? Talvez mostrar para ele que não vai ser assim,
que ele vai se tornar mais ou menos pai. Isso, existem muitas outras formas dele suprir a demanda dele de pai, né? Dentro desse processo. Um cuidado, um banho, né? Outras coisas que caberia também a ele estar fazendo e que não diminuiria ele quanto pai. Mas às vezes o pai realmente é tão participativo que se deixar ele quer amamentar também. Se tiver ali como a gente fazer o processo para ele estar acontecendo. Mas é isso. E aí a gente começa a falar um pouquinho, né, da realidade que acredito que eu e você se depare muito. Que normalmente, assim, chega no consultório e fala assim, ai, que esse eu acho que é o ponto mais crucial, assim, e que eu brigo muito por isso, né? Eu chego junto mesmo ali, que é a questão de simplesmente o fator peso. Né? Então ela vai chegar no consultório, vai falar, olha, doutor Igor, eu acho que Miguel não tá ganhando peso, não tá legal, eu queria que você visse tal. Pronto, a gente vai ver. E aí, por exemplo, se o bebê voltou com 15 dias pra você, e aí teve algumas intercorrências no processo em relação à amamentação, tudo mais, mas aí a gente vê que ele ou ficou um pouquinho abaixo, ou não ganhou o que era esperado. E aí, às vezes, por falta de repertório, que não é o seu caso, graças a Deus, grande maioria dos pediatras vai para a solução mais fácil, né? Que é a receita mesmo ali pronta da fórmula. E ele fala para a mãe assim, mãe, você vai complementar uma vez ao dia, com 30 ml. E como se, claro, assim, vou falar aqui o que eu penso, né? Como se uma mamadeira de 30 ml durante todas as mamadas que o bebê fez o dia inteiro, fosse ela que fosse fazer o bebê ganhar o peso que ele não estava ganhando. Isso não tem lógica na minha cabeça. Não faz diferença 30 ml que ela tomou um horário do dia. Eu acho que isso é um conforto para a mãe, né? Que ela se sente segura e que está garantindo o que o pediatra falou e que o menino vai ganhar peso realmente. Mas a gente não vê o principal, que é o processo dessa amamentação, qual foi a causa dessa perca de peso, por que não recuperou, como é que está essa produção. E não simplesmente, né? Passar essa fórmula. E eu queria que você falasse um pouquinho como é essa vivência, o que é que você pensa como tem que ser mesmo essa conduta diante dessa primeira situação que eu trouxe aqui, para a gente poder falar um pouquinho com as mães. Eu diria, Ju, que na verdade assim, são um conjunto de fatores e eu até não vou mentir, eu até entendo, né, quando alguns colegas precisam realmente utilizar desse artifício. Porque vamos supor que você só vai ver o paciente daqui a 7 dias, você não sentiu tanta confiança naquela família, é uma criança que você percebe que está ficando equitérica, ou muitas vezes você não vai ter esse feed, então ele coloca aqueles fatores ali e talvez seja realmente aquela coisa, é mais prático, né? É mais fácil eu complementar. E também para não ser o meu nem o dela, eu vou fazer o meio termo. E a gente sabe que tem que ser ou um ou outro. O meio termo muitas vezes não vai resolver, né? E a gente não vai ter tanto impacto. Mas, normalmente, acho que mesmo pensamento que o meu, é o mesmo pensamento que o seu, é de realmente a gente tentar mostrar para a mãe, eu gosto muito de explicar para eles entenderem como é que funciona o corpo, principalmente de vocês, que cabeça é tudo, que às vezes nós vamos programar algumas coisas, mas a gente sabe que tem algumas forças maiores que a gente. Quem acredita em Papai do Céu, ele mesmo. Quem não acredita, eu digo que era porque era para acontecer mesmo, né? Acredita na divindade sua aí no universo. No universo. Então, às vezes a gente se programa, a gente cria aquela expectativa e tem casos, eu acho que você também deve ter até alguns casos para poder passar para a gente, de que a gente já estimulou, a gente já fez de tudo, a gente inclusive já começou algumas medicações que vão agir lá em cima na cascata. E a mãe nunca fez cirurgia, nunca fez redução de mama, prótese, e ela não produz. Parece inacreditável, mas existe. Não é comum, mas existe, né? Isso. É aquela questão. Quando eu falei dos 30 ml apenas, não é que isso esteja errado, né? Não é que isso é errado. É que isso isolado não traz resultado nenhum, né? Não vai trazer a diferença, nem do ganho de peso e nem para resolver o problema daquela mãe. Eu acho que seria um conjunto de orientações que às vezes falta junto com esses 30, sabe? Sim. Nem que, como eu digo, se você não atende, você encaminha, né? Se você não faz um papel ali, você não consegue conversar, você encaminha. E aí a gente parte pro outro extremo, que também nem tudo é 100% e que nem todo mundo realmente vai conseguir amamentar, né? Existe alguns outros fatores, como você falou, existe casos realmente que é assim. E a gente fica com a mão na cabeça porque você já esgotou todas as possibilidades. Fala assim, meu Deus do céu,
que tem de errado nisso aí? Não, né? Parece que foge da sua mão realmente, mas, né, a gente às vezes não tem como explicar esses casos. Como você falou, é raro. Eu acho que desses 3 anos eu só peguei uma mãe, que a gente foi ao extremo mesmo, assim, e realmente não foi, não caminhou. E dizer assim, o que foi, não sei, não sei dizer também. Então eu acho que a gente nem tudo é isso, né? Nem tudo é a ponta de cá e nem a ponta de lá, né? Acho que sempre tem que haver meio termo mesmo nas decisões que a gente toma. E muitas vezes a gente, até quem está nos assistindo, pode achar assim, é receita de bolo, né? E não é. Cada caso é um Sim. caso. Muitas vezes, até pelo retorno da mãe, você vai sentir se vale ali mesmo a investida ou não. Porque por mais que ela fale ali da boca para fora, e tem mães que realmente falam, ah, doutor, eu quero amamentar. Mas quando você realmente mostra, estimula, ah, tem que fazer isso mesmo, ah, doutor, mas tem que fazer isso mesmo. Então você vê que, tipo assim, ela quer, mas ela quer que caia do Alô? céu, ela quer muita facilidade, e não é isso. Então, realmente é estimular, estimular, estimular. Eu até brinco com elas que do aleitamento materno até o resto das nossas vidas, vai ter sempre alguém querendo puxar o nosso tapete. Então, nós temos 2 hormônios querendo botar a gente para cima, né? No caso, vocês mães, e tem um hormônio, o fator de inibição de lactação, que está doido para puxar o tapete. Então, se a gente deixar Doido. esse rapaz puxar o tapete, já foi. Então, tem que estimular, Qualquer tem que coisa, ele estimular. vai lá e ó. E aí... Não, Não, você pode falou uma falar. coisa fantástica, 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 que foi essa questão aí de quando a gente começa a trazer, né, o que é que ela precisa, o que é que ela precisa, o que é que ela já vai fazendo assim. Você já vai percebendo que a postura muda, que as perguntas mudam, que as coisas mudam. E a gente que tá do outro lado, a gente não verbaliza, mas às vezes a gente já percebe. Isso aqui vai, essa aqui a gente vai ter que pegar no pé mais um pouquinho, ou ela realmente vai verbalizar um ponto e dizer assim, não, pra mim é até aqui, foi suficiente, tá tudo ok. E aí, como a gente estava falando, diante dessa questão, dessa primeira questão que chega para você, como é que você conduz normalmente, né? O que é que você prioriza aí dentro do seu consultório logo de cara, assim? Normalmente eu parto sempre do princípio para, tipo, me mostra, posso ver, né? Me mostra você amamentando, até para talvez, porque muitas vezes quando você já fala, por mais que há algo que ela não faça, ela pega alguma coisa, e aí por isso que eu prefiro trabalhar com criança, né? Porque criança não tem como enganar, mas o adulto, ele pega aquilo ali e aí ela fala, não, eu faço desse jeito. Não, então, você se importa de me mostrar para eu ver ele ou ela mamando? Ah, não, doutor, eu faço desse jeito, eu faço daquele jeito. E aí eu dou alguns toques, baseado talvez no que a gente estudou, no que a gente já leu, num pouco de experiência, que vai dando uma lapidada, ajusta. Eu vejo que a dor é um dos pontos críticos na amamentação, de que talvez realmente elas pesem em dar um passo atrás. E realmente a gente sabe que tem gente que tem um limiar de dor um pouco mais sensível, né, do que outras. Então eu tento organizar isso. Eu tento mostrar para eles quais são os sinais que aquele bebê vai mostrar em casa que aquele leite está satisfazendo. A durabilidade é muito boa, então se eu pego um bebezinho com 2, 3 dias, ou até um bebê na maternidade, onde a mãe ainda está com a produção de colostro, e ela fica naquela ansiedade da produção, e ela vê a perda de peso, eu explico para ela que isso é normal. Eu acho que você também tem o tamanhozinho dos estômagos, né? Até para eles poderem ver e tocar. O famoso, o abstrato some, o concreto absorve, né? E aí... Que é assustador, né? Tipo, ai, é só isso. E ajuda, né? Muda totalmente, talvez, o que ela pensava naquele momento. E aí, muitas vezes, na consulta, normalmente quando eles pedem para marcar consulta ou me procuram, doutor, quando é que eu marco? Doutor, quando é que é o ideal? Eu falo que entre o 7º e o 14º dia, para realmente a gente ter um pouco de, primeiro, ter criado essa rotina, segundo, a gente já analisar principalmente essa história do ganho de peso ou não, mas para a gente ver como é que está principalmente essa mamada. Então, quando tem condições, eu peço para rever esse paciente, principalmente quando aquele paciente não está ganhando peso ou não ganhou o ideal, dou aquela ajustada, organizo, explico como é que é e peço para o paciente estar sempre tendo contato comigo.
E quando precisa, a gente sempre indica mesmo, porque a gente não tem que pensar na gente, né? Eu vou abraçar o mundo. Não, a gente tem que pensar no paciente, é ele que vai ganhar. Sim, sim. Esse livro aqui mesmo, eu sou apaixonada. É meio de cabeceira. E ele traz praticamente em todas as finalizações de capítulo. A gente, quanto profissional de saúde, a gente sempre, sempre, sempre vai priorizar a saúde, né? De quem a gente está cuidando, o melhor para aquele paciente, mesmo que o melhor não seja o que a gente esperou, né? Não seja o que a gente se planejou. E o que vale a gente também trazer aqui quando a gente fala de fórmula é a gente não pensar que é o fim, né? Que se por algum motivo realmente, por exemplo, a gente sabe que, por exemplo, tem bebês que tiveram que ir para UTI, fazer foto, iniciou fórmula lá dentro, saiu, né? Ou um bebê que por algum motivo a mãe começou a complementar até por baixa produção mesmo, né? E começou a não estar satisfazendo esse bebê, o bebê não está ganhando peso realmente, se avaliou já todo o restante, e aí precisou realmente entrar com a fórmula. Será que esse é o fim, né, da amamentação? Será que a gente acaba aí? Ou será que a gente tem outras alternativas para isso também? Sim. Eu acho que eu recebi muitas mensagens assim: Ju, fui no pediatra, ele falou que tem que complementar. Eu não quero. Eu já vim aqui, né? Tipo, já vem desesperada. Já aconteceu comigo com um bebezinho com 2 meses. A mãe vinha aleitamento materno exclusivo. E aí ela passou por um processo que traumatizou ela, provavelmente, porque ela na época até se abriu um pouco. E talvez aquilo abateu um pouco a produção. A gente sabe que a própria ansiedade, o estresse realmente tem a parte inibitória. E com 2 meses ele já não ganhou tanto peso quanto vinha ganhando. Isso já me deixou em alerta. A gente reajustou, reorganizou. Aí eu pedi para voltar em 15 dias, que já tinha um bebezinho, já era um bebê de 2 meses. Com 2 meses e 15 dias já também não foi satisfatório. E aí eu já comecei a colocar o gato em cima do telhado, que existia a possibilidade de talvez complementar. Comecei, de fato, um estímulo, né? A gente sabe que muitas vezes nessa época, já com quase 2 meses e 15 dias, já não tem tanto retorno, foi um estímulo medicamentoso. Mas eu falei, vou tentar, expliquei a situação para ela. E se em 15 dias eu visse que ele realmente não estava ganhando peso, a gente ia ter que complementar. E aí, realmente, na consulta de 3 meses, ele não ganhou peso e ele estava ficando magrinho realmente. Eu mostrei para ela, a gente conseguiu realmente entender. E foi mais ou menos ali Igor, por que você esperou 15 dias e depois 15 dias? Porque eu sabia que estava dentro dela e do pai de não querer complementar. E eu precisava de tempo para mostrar para eles que precisava. E aí realmente é chato. Eu falei para eles, eu sou apaixonada pelo aleitamento materno, só que tem horas que infelizmente a gente vai ter que indicar a fórmula. E aí eu indiquei a fórmula por translactação, mostrei para ela como é que fazia. Então eu falei para ela, você não vai perder o contato com o seio. Expliquei, eu tenho uma mamadeirazinha, o seio de crochê, e aí mostrei como é que era feito, como é que ela ia fazer, e aí eu percebi logo depois que, tipo, doutor Igor, tá dando certo. E aí quando a criança, depois, com mais 15 dias, voltou para a consulta ganhando peso, eu vi que ali estava todo mundo bem. Infelizmente, nesse paciente, a gente não conseguiu tirar a fórmula, mas ela voltou a relactar, ela não voltou 100%, mas hoje ela está com um aleitamento materno complementar, né? Então, assim, não foi nem o 0, nem o 100, mas nós chegamos no 50. Sim, e eu tenho certeza que ela ficou super feliz, porque na cabeça dela não tinha nem essa possibilidade. Sim. Né? De imediato a gente fala assim, mãe, vai ter que entrar com a fórmula quando você comunica, né? Os pediatras, elas falam assim, acabou a amamentação pra mim, né? Não tem outra saída, eu vou ter que dar uma madeira que eu lutei tanto, a gente passou por tanta coisa, e agora eu vou ter que dar uma fórmula pro meu bebê, eu não quero, eu não quero, eu não quero. E aí você chegou num ponto muito importante, que a gente não precisa realmente desvincular esse processo, tirar essa duplinha aí daquele momento. A gente pode sim iniciar a oferta de fórmula, inclusive para evitar um desmame ainda mais precoce, né? Por outras medidas, sem ser mamadeira. Né? Se for para manter o contato do peito, que eu acho isso excelente, é a translactação e a relactação. Que seria, no caso, como o doutor Igor falou, a gente bota uma sondinha na mama da mãe,
a outra ponta da sondinha vai para uma madeirinha, né? Que seria ali ofertada, pode até tirar a rosquinha, ou tem umas que já é própria para o processo. E aí esse bebê vai sugar ao peito e vai ter ali o leite materno, né? Que vai estar saindo de alguma forma, mesmo que não seja a quantidade dela que ele precisaria sozinho. Mas também a gente garante que esse bebê está tendo o aporte nutricional que ele precisa, Sim. né? Que foi detectado muitas vezes por esse acompanhamento que foi feito. E outro ponto importante, que eu só deixei você falar, que eu até, na verdade, gostei de ouvir, na verdade, é que você deu espaço para, quem sabe, esse processo também ele revertesse, né? Então, você deu 15 dias, mas 15 dias, então assim, olha, a gente tá indo com calma, a gente tá indo com paciência, a gente tá olhando tudo direitinho. Você não, é o que eu gosto sempre de bater. Você não foi aquele que simplesmente viu a solução de imediato e tá aqui, a gente vai começar a fazer assim, pronto, e acabou. E eles que se virem com a dor deles de perder esse processo, porque é uma dor para uma família, de Sim. alguma forma. Né? E eles chegam tão empolgados, tão contentes que deu certo, que conseguiu amamentar, e a mãe tá super feliz. E a notícia da fórmula é um banho de água fria para eles, Com nesse certeza. momento. E eu poderia ter feito, simples assim, como já aconteceu o caso, de tipo, tá bom, já que você não vai querer translactar, requer, porque ela sempre falou, requer realmente um pouquinho mais de paciência do que o próprio aleitamento materno, né? Principalmente à noite, na madrugada. Já aconteceu o caso da gente tá bom então, nem eu nem você. Então, ao invés de você dar mama e fórmula toda mamada, você vai dar uma vez só mama, a outra vez você vai dar mama e fórmula. E aí a gente também conseguiu mostrar que a criança estava ganhando peso e ficamos desse jeito. Até algumas vão conseguir voltar a lactar 100%, outras não. Sim. Essa minha prima, ela teve um problema na mama, na época foi orientada a não amamentar daquele lado, até por causa da dor e tudo mais. Teve que iniciar a fórmula, voltou para o aleitamento materno e conseguiu, hoje está sem. Então, assim, talvez são casos pontuais, mas talvez são casos que persistência, né? De ficar ali em cima, tentando, até realmente, de fato, conseguir. Porque realmente vão ter algumas vezes que a gente não vai conseguir correr e a fórmula realmente, do mesmo jeito que a gente pode criticar, a gente também vai ter que elogiar. Com certeza, com certeza. E por falar em criticar, né? Não é falando mal, daqui nos ajuda quando a gente precisa. Quero que você deixe claro, né? Qual é o risco, né, dessa urgência, que às vezes vem da família mesmo, vem da rede de apoio que fica agorando. A gente fala que é rede de agouro, né? Não é rede de apoio. Que fica agorando ali o processo de amamentação, que fala para comprar a lata de leite mesmo, que fala que é para dar o leite mesmo, que tem que dar porque não tá sustentando, que o menino chora que é por causa do leite que não tá sustentando, não é outras coisas, ele chora só pelo peito, não existe esterogestação nessa casa. E qual é o risco, né, da gente se introduzir isso de maneira precoce? O que eu recebo muito aqui, às vezes, na caixinha de pergunta quando eu abro: Ju, quanto é que eu devo dar de fórmula pro meu bebê? Qual é a fórmula que o meu bebê tem que tomar? Como se hoje em dia a fórmula é chegar na farmácia, comprar, fazer em casa e dar pro meu bebê, né? Eu fiz supervisão no Hospital Mulher, no Hospital da Criança, na verdade. Eu já recebi bebê que desidratou, porque o pai fazia fórmula tão concentrada ali pro bebê que não conseguia suprir o aporte que era ideal para esse bebê diante da forma, porque foi na farmácia, comprou e deu de maneira ali, né, aleatória, sem saber o que estava fazendo. Achou que era igual o leite em pó que a gente usa, né? Isso mesmo. Isso mesmo. Então, Ju, assim, né, na verdade a gente sabe que, eu acho que, como você mesmo falou, né, o primeiro dano que pode causar realmente é a desinformação. Quando realmente tem indicação de utilizar, a gente vai orientar, ou a pessoa vai ler no rótulo e ela vai ter um entendimento do quanto a quantidade. Então, de antemão, a gente já está falando aqui que leite de vaca, principalmente para os menores de 1 ano, nunca. Esse acabou. Lesão renal, intestinal, isso aí não tem que a gente realmente nem discutir. Para você falar, só uma deixinha para você falar do Mucilon. Então, já ia falar. Os famosos engrossantes, né? Eu tenho uma brincadeira que eu ouvia de meu professor lá no Rio, que quando você vai perguntar, e aí, tá só no peito? Não, tô usando fórmula. Tá, e tá engrossando com o quê? Aí a pessoa olha e com mucilon. Porque se você não pergunta, ele não vai falar. Então ele já mandava direto. Ah, tá no leite? Tô. E tá engrossando com o quê? Aí um olha pro outro e fala assim, mucilon.
ou a farinha láctea, né? Ou qualquer que seja. E aí eu falo, os farináceos, querendo ou não, são carboidratos. Carboidratos são a famosa que a gente chama de açúcar. E hoje nós sabemos que as crianças que estão ficando cada vez mais obesas e hipertensas precoces são por causa desse contato com açúcar, principalmente antes do primeiro ano de vida, né? A gente preconiza depois dos 2, mas pelo menos principalmente antes do primeiro ano de vida. Sem falar que a gente também orienta saber utilizar a água, né? Que seja uma água potável, fervida ou água filtrada. A gente sabe que aqui na nossa Bahia tem cada população em cada lugar que usa um tipo de água, e nós já pegamos casos de crianças com intoxicação intestinal por estar utilizando águas que não são de utilidade, né? Então, são esses riscos que podem acontecer, e algo que está muito comum, algo que a gente tem visto muito, e cada vez mais tem se discutido realmente da exposição à proteína do leite de vaca. Na faixa etária infantil, para as mamães que estão nos assistindo, existe uma diferença da alergia à proteína do leite de vaca, que a gente usa o APLV, porque é mais fácil falar, mais rápido, do que intolerância à lactose, né? Então, a gente vai falar sobre alergia à proteína do leite de vaca. Você está expondo aquele intestino que não está 100% preparado a uma proteína que, por mais que a gente ache que não é a fórmula, por isso que a gente não chama de leite de vaca, né? Não é leite, é fórmula, mas ele usa uma proteína que é semelhante à proteína da mãe, mas pode, por advento, estar causando, sensibilizando uma alergia precoce. E aí a gente sabe que as mães que têm esse quadro de alergia, aquelas que querem amamentar, essas têm que provar realmente que querem, né? Porque fazem uma dieta absurda de ler rótulo, de comer rótulo para realmente entender 100%. Então a gente sabe que tem esses riscos que podem acontecer. E como tudo na vida, quando a gente realmente indica, o benefício está sendo maior do que o risco. Com certeza, com certeza. E aí vale a diferença realmente que hoje, né, existem as fórmulas específicas, né, infantis. Eu acredito que ao mesmo tempo que a gente, como eu falei, a gente fala delas, mas se não fosse elas, a gente teria bebês até hoje, né, tomando leite de vaca, leites, né, outros tipos de leite, que seria também muito mais prejudicial. Elas vieram para ajudar realmente em comparação a quando a gente coloca qualquer outro tipo de introdução alimentar, né? A gente lembrar que nós somos jovens ainda, mas se a gente for conversar com pessoas que bem mais experientes, vão falar que a experiência deles eram crianças de 1, 2 anos tomando cremogema, tomando papa, angu, farinha e água mesmo. E a gente sabe que se a gente for para esse interiorzão aí, é o que eles têm. Então, infelizmente, se não tiver isso, vai morrer com fome. Mas a gente tem que aproveitar que a tecnologia veio para o nosso lado também. A indústria não vai conseguir fazer igual o Papai do Céu. O Papai do Céu tem o toquezinho dele, então a indústria tenta assimilar o leite materno, mas a gente sabe que tem algumas coisas que eles não vão conseguir igualar, principalmente imunidade, o carinho, o afeto, o amor. Isso não tem como, mas... Né? Esse é o lado do ruim, no sentido de que as formas, elas são muito de fácil acesso, hoje em dia. Muito fácil acesso, né? Eu entro ali na farmácia, falo, eu quero aquela ali, e pronto. Às vezes foi um amigo que me indicou, porque usou no bebê dela, e aí eu tô precisando, porque eu tô achando que tem alguma coisa errada, e vou ali na farmácia e compro de maneira muito simples, vou né? usar a mesma quantidade. Tô dando quanto, Ju? Tu? 120? Ah, então vou dar 120 pro meu também. Eu vou dar um bebê de 5 quilos e um bebê de 2. Vamos dar a mesma quantidade de leite. Mas a gente brinca, mas é verdade. Não, é verdade. Esses grupos de mães, né? A gente sabe que tem muita troca mesmo de informação. Que tem muita coisa. E aí, com certeza, elas comentam das formas, elas falam que foi que deu, que não deu. E ainda já sabe até que é que tem para refluxo, aqui não tem, né? A R, a Vitamil R, as outras. Então, assim, existe uma variedade hoje em dia dentro do mercado. Mas, com base em tudo que a gente falou aqui, eu acho que a gente quer deixar claro, no sentido para vocês, é que a fórmula ela tem os dois lados, né? Ela não pode ser vista como uma primeira solução,
para quem está num processo de amamentação, porque, primeiro de tudo, se fosse só a fórmula, acho que a gente até conseguiria ajustar isso aí. O maior problema também, quando a gente fala em fórmula, é muitas vezes a maneira que ela é ofertada, né? Que aí a gente entra a mamadeira, que é um bico artificial que vai impactar no processo também. Porque quando a gente consegue fazer no copinho, translactando, eu acho que é menos danoso até aquela colher dosadora, porque pelo menos você também não está impactando na pega, né? Na maneira dele tá ordenhando, né? Massageando. E aí, Ju, como você mesmo falou, eu acho que eu vou até pincelar um pouco aqui, dos tipos de fórmula, né? Para a gente também não dizer que a gente só vai criticar, que não estamos aqui para realmente criticar, eu acho que o intuito é quando a gente vai indicar realmente fórmula. Mas nós temos, vamos começar de baixo, existe uma fórmula de prematuro, não vou citar os nomes aqui, mas que ela é própria para prematuro, então ela tem um pouco mais, a grande diferença eu diria que é no teor calórico, então é dar caloria para o prematuro está ganhando peso, o prematuro é aquele bebezinho que nasce antes de 37 semanas, é mais utilizado nas maternidades, nas UTIs, mas aquele bebê que às vezes recebe alta para casa por 35, 36 semanas, a gente acaba utilizando. Tem alguns pediatras que seguram até esse bebê ganhar peso, tem outros que seguram até ganhar idade gestacional. Não tem uma determinação 100%. Depois a gente passa por famoso fórmula de partida ou fórmula de lactente, né, que é tipo 1, e aí não entra aquele leite amarelinho mais 1, tá? Que começa com NIN e termina com O. Não é esse, pelo amor de Jesus. Que tem até com camomila agora, né? Camomila. Para fazer o bebê dormir melhor e ficar mais calmo. E aí depois, isso a gente usa até os 6 meses, né? Depois a gente tem o leite de transição, que aí já é o leite mais... Ele tem um pouco mais de ferro em relação ao do tipo 1. Então, ele já é o tipo 2. Existe o tipo 3, que eu tive até uma visita de umas representantes essa semana, e realmente foi novidade para mim. Antigamente, a gente usava a partir do 10º mês, parece que a Anvisa está um pouco em cima, está cobrando. Estão passando agora para 1 ano, algumas marcas. Nós temos o composto lácteo, que isso não é fórmula. Então, o composto lácteo tem açúcar, e a gente falou que açúcar não é o ideal. Importantíssimo. E, então, a gente tem que ler no rótulo. No rótulo, quando a gente lê, vai estar lá fórmula para lactente, ou fórmula de partida, ou fórmula de transição, ou composto lácteo. Aí nós temos as antirrefluxos, que ele tem uma maneira de espessar, né? E aí tem uma que espessa antes, na hora do preparo, tem a outra que vai espessar já no estômago da criança. Nós temos as hidrolisadas, que muitas vezes é utilizada para os pacientes que têm alergia. Por que hidrolisada? É a proteína que é quebrada, e ao invés da gente ter aquela molécula... Para o bebê fazer, né? Isso aí. O processo. A gente falou que é um intestino que não está amadurecido. Então, aquela molécula de proteína pode pesar e dificultar a ingestão, a degradação. Então, se você quebra essa partícula, você já deixa fragmentado e vai diminuir. Nós temos a semi-hidrolisada, né? A parcialmente hidrolisada, nós temos a totalmente hidrolisada. Por fim, nós temos uma que é a base de aminoácidos, que é como se fosse a quebra da proteína, né? A estrutura primária de tudo. E, deixa eu ver se estou esquecendo algumas. Eu acho que é essas. E nós temos a de arroz e a de soja, que são indicadas para os pacientes, a de soja acima de 6 meses, né? Pensando também a alergia por leite de vaca. E aí vou puxar a sardinha para o meu lado da Infecto, vale lembrar que algumas mães que têm algumas infecções, que podemos dizer até algumas infecções congênitas, nós temos a contraindicação absoluta do aleitamento materno e algumas outras que são relativas. Então, nessas mães, nós já vamos indicar, sim, o uso da fórmula, né? O HIV é uma contraindicação absoluta, o HTLV, de um modo fácil de se entender, é um primo do HIV, também uma contraindicação absoluta. Citomegalovírus para bebezinhos abaixo de 32 semanas, com peso abaixo de 1,5 kg, também uma contraindicação.
A depender da carga viral, hepatites também a gente vai se discutir. Então, a gente tem alguns tipos de infecções que a gente vai contraindicar, sem falar ferida na areola, né, mastite, abscesso, que tem a chance de estar transmitindo aquele pus para a criança. A depender do caso da tuberculose, não que transmita pelo aleitamento materno, mas a depender da situação da mãe, do cuidado que aquela mãe realmente vai ter, a gente vai precisar realmente já começar a fórmula de início, né? Com certeza, com certeza. E outro ponto que você estava falando dos tipos de fórmula, quando eu estava ouvindo, foi até, lembrei de um post que você fez essa semana em relação à introdução alimentar, que é, muitas das vezes, né, é muito melhor você dar uma fórmula do que dar uma comida para um bebê de 4 meses. Pelo amor de Deus. A primeira coisa que a gente vai priorizar na introdução alimentar é saber, né, na verdade, que o bebê ele ainda, que o nome já diz, introdução alimentar. Então ele vai ser um bebê que ainda vai depender muito do peito, do aleitamento materno, que ele vai precisar do leite para poder se manter, mesmo sabendo, né, que a mãe ela vai voltar a trabalhar com 4 meses. Por isso que eu falo, ordenha e estoca, que não tem problema. Vai continuar mamando do mesmo jeito, claro que de outras formas e com outras ofertas. Mas e aí, Ju, mas eu não tenho leite, não consegui ordenhar, não consegui estocar. Eu devo começar com a papinha, já com a papinha doce, pelo menos, para ir se acostumando. Nesse caso, eu seguro. Até pela questão da... como você me falou, né? Eu postei essa semana... São temas realmente... Eu tenho tentado trazer um pouco dos temas que eu tenho vivido na consulta, também é baseado em fatos reais. Uma mãe com 5 meses me mandou mensagem que a criança estava louca para comer a comida da família, porque ela já estava sentando na mesa junto com a criança e ela me manda vídeo. E realmente a criança já estava com todos os sinais de prontidão. E eu confesso que a criança com 5 meses e 15 dias eu comecei a introdução alimentar. Inclusive, a mãe é nossa colega lá do EC. Depois você vai saber quem é. Então, assim, não tem por que realmente a gente correr no momento que a criança mostrar os sinais de prontidão, mostrar que ela realmente tem condições e tudo. Mas quando a gente vê... ter os sinais de prontidão, senão a gente traz até mais prejuízo para esse bebê do que ajuda mesmo. Com certeza. Então, assim, não é, eu até brinco, né? Por que é 6 meses? Porque eu votei, Ju votou, a gente votou 6, ganhamos. Pronto, eu voto em 6, eu também voto em 6, pronto, ganhamos. Não é assim. Então, a medicina tem evoluído, os estudos têm mostrado que cada vez mais tem impactos, e esses impactos a gente pode evitá-los, né? Então, volta daquela história de que cabe a gente explicar, orientar, vocês também, sempre nos ajudando, e um ajudando ao outro, mas cabe à família realmente decidir. E eu até brinco, vocês já são adultos o suficiente para arcar com as consequências. A partir do momento que realmente aquilo vai infringir a saúde do seu filho, vai danificá-lo, aí eu puxo a orelha. Isso mesmo, isso mesmo. Ó, gente, uma coisa que eu gosto sempre de frisar. A gente pode até parecer ser os loucos, né, da amamentação, os super defensores, super-heróis da amamentação e tal. Não, mas é que às vezes a gente precisa ser um pouquinho incisivos, né, porque senão acaba que tomando decisões, posturas mesmo, até mesmo por falta de informação, por falta de profissionais que não conseguiram comunicar de fato o que era ideal para aquele bebê e tudo mais. O que a gente quer mostrar é que no mundo da amamentação existem muitas possibilidades que podem acontecer e que a gente consegue ajustar a necessidade de cada família. Olha quantos exemplos você deu, né? E foi tudo ajustado para cada família. Mas em nenhum momento teve que ter ou né, 100% lá no extremo só amamentação e 100% no extremo de ter que dar uma fórmula, de fazer uma introdução precoce, alimentar muitas vezes. Então não existe extremismo quando a gente fala de maternidade. Acho que não é nem só na amamentação, né? Na maternidade, sim. Quantas e quantas mães aqui que tá assistindo a gente, ou a gente conhece, que já apagou a língua com muita coisa, né? Não vai dormir na minha cama, não vai usar chupeta, não vou dar uma madeira, não vai dormir comigo, né? E aí paga a língua em tantos esses processos aí. Então, quando a gente começa... vai fazer isso. Deixa nascer. Não vai. De todo mundo fez, menos o seu não vai fazer.
a gente já olha assim, será, né? Será? Eu já não tô falando mais nada, viu, Igor? Tô ficando calada, porque, né, não sei mais como é que é, então, não sei. Então, pra gente não falar com a galinha, eu já fico calada aqui. E tem uma pergunta aqui que a gente recebeu, até recebi em um dos posts que eu fiz, que é quando a gente entra com a fórmula, existe essa possibilidade de a gente retirar? Como é que a gente faz esse acompanhamento em conjunto, né? Eu acredito que aí sim vai ter que ter uma consultora caminhando com um pediatra, porque para a gente retirar essa fórmula, a gente precisa garantir que essa produção volte. E para a gente garantir que essa produção volte, a gente só consegue sabendo o que causou para a gente conseguir traçar uma conduta, né, do que vai fazer. Então, será que, né, como você falou, será que o cara lá do fio entrou em acesso porque tá tendo pega errada? Será que entrou porque entrou com algum tipo de bico artificial, como chupetas, como mamadeiras, e começou, né, a não extrair direito esse leite materno? Será que é algum fator materno, de fato, realmente que aconteceu ali durante um processo? Ou esse bebê ficou um tempo na UTI e agora tá em casa para retomar esse processo? Então, eu acho que isso aí a gente teria que estar trabalhando em conjunto, mas como é que a gente pode se sentir seguro mesmo para a gente conseguir fazer essa retirada? E será que é possível, né, a gente fazer isso? É possível, e a gente volta para a famosa história de que não é receita de bolo, né? Então, é como você falou, muito bem colocado, cada caso é um caso, entender o porquê é o principal. Nós também não vamos tirar de uma hora para outra, tipo, pronto, acabou. Então, a gente tem que estar realmente participando, vendo de fato, de perto, se aquela criança, se está tendo uma maior produção, volume mamário, às vezes até, a gente sabe que, aí eu vou até jogar a bola para você, né? Muitas vezes a gente estuda e fala que não é ideal você orientar a mãe a ordenhar, porque os estudos já mostram que a criança no seio tende a ordenhar mais do que aquele volume na mão ou na bomba. Só que muitas vezes a gente que está do lado de cá, com uma mãe no WhatsApp ou tirando alguma dúvida, como não tem como ver a criança, muitas vezes a gente até, só para ter uma noção, ordenha para mim e vê quanto é que você tirou. 70 de uma mama, com certeza é mais, mas ali é só para trazer um feed para mim, para eu dar um retorno para ela. Ó, tá ótimo. Por mais que não esteja ótimo, mas ali já vai trazer um estímulo para ela. E aí, ó, tá ótimo, mas eu quero lhe ver, vamos marcar a consulta segunda, na terça-feira me procura. Então, a gente vai realmente tendo esse feed e, normalmente, a gente acaba tirando passo a passo, né? Aquela criança que mamava 90, a gente pode reduzir para 60, ou a gente vai fazer mamadas alternadas e sempre observando troca de fralda, hidratação da criança, se a mãe sente... A pesagem desse bebê que a gente está fazendo esse acompanhamento, a gente acompanha de quanto em quanto tempo, assim? Normalmente, o ideal seria de 48 a 72 horas, né? Até para a gente poder ter uma noção de ganho realmente ou de manutenção de peso. A gente sabe, a gente tem um pouco daquela coisa de matemática que a criança vai ganhar ali de 16 a 20 gramas por dia. Isso mais comum no primeiro, segundo mês de vida. Mas muitas vezes ele não ganha nada no primeiro dia, aí ganha 60 no segundo e ganha 60 no terceiro. Então, a gente fala que o ganho diário é bom, mas o ganho do período é ótimo e o ganho semanal é melhor ainda, né? Então, se a gente tiver condições de observar essa paciente 72 horas, eu acho que é um tempo ideal, pelo que a gente lê, pelo que a gente conversa. É mais ou menos isso também que você utiliza? Sim, normalmente aqui, como você falou da bombinha, é perfeito, só confirmando, é isso mesmo. E assim, eu deixo para usar como último recurso, né? Eu peço pra gente ver ali, mandando nem que mande um vídeo para eu ver se tá fazendo esforço, se tá irritado, eu pergunto o comportamento e aí eu falo. Então tá, vamos ordenhar, até para lá ver às vezes, porque às vezes eu sei que tá ok. Então eu até falo assim, ordem aí pra gente ver como é que tá. E às vezes só lembrando que na ordenha, se você não tiver posicionada bem, não tiver com a bombinha boa, isso também não vai drenar nada. E aí você vem louca, desesperada. Justo, saiu 20 ml em 40 minutos. Calma, né? Respira. Não pira, respira primeiro. Vamos ver outra coisa. Mas aí eu sempre deixo, como você falou, muito claro. A boca do bebê não existe bomba no mundo que vai sugar igual a boca do bebê. E aí a gente realmente usa, às vezes, assim, como parâmetro para poder medir. Assim como agora você que vai dizer a questão da mãe subir na balança com o bebê. Porque é o que a gente tem em casa. Às vezes, né? Às vezes eu mesmo pergunto, você não tem balança em casa, não? Tenho. Principalmente nessa época agora do Covid, eu usei muito isso. Ó, para não ter que voltar aqui só para pesar e não sei o quê.
faz isso, 72 horas, você vai... Mas aí o que é que eu faço? O peso da balança da consulta, do consultório X, vai ser diferente do consultório Y. São marcas diferentes. Com Às vezes, a certeza. gente sabe que a criança... Aí o que é que eu oriento, né? Ó, pesou agora 2 quilos, né? 2,5 kg. Você vai chegar em casa, vai pesar a criança, como eu vou te orientar aqui, e você vai me falar qual foi o peso dele na sua balança. E aí eu vou Isso. comparar 72 horas com o peso da sua O balança. peso da sua balança. Porque Isso às aí, vezes perfeito. dá 2,5 lá na consulta, chega na casa dela, deu 2,300. E a criança deu aquela famosa cagada, que deu aí quase 200 ml só de cocô. 200 gramas só de cocô. Falei, então, ó, minha filha, pesa. E aí eu quero que no dia, nas 72 horas, de preferência no mesmo horário, foi perto de Sim, meio-dia, sim. já não foi criada uma rotina? Então, naquele horário, perto de meio-dia, você vai pesar de novo, vai me mandar um zap com peso para a gente observar. Não vale roubar, porque eu vou Isso. descobrir. Não vale roubar. E é isso mesmo, Igor. O processo é esse, a gente entra em conjunto, fala com o pediatra. Gente, fórmula sempre com o pediatra. Não adianta me perguntar, eu não vou falar, não sei, nem sei, não sei nem nome. Então, assim, não falo, não recomendo. Mesma coisa as questões, né? Às vezes que a gente precisa entrar com medicamentos, pediatra, porque a gente tem que saber tudo no seu certo e devido lugar, né? Então, a gente tem profissionais para cada coisa, a gente trabalha em conjunto e tem que ter responsabilidade, porque é um bebê, é uma mãe que a gente está atendendo, que a gente está trabalhando, tem que saber as consequências, eu não posso agir de maneira empírica, assim que vocês viram que até a gente brinca que eu vou jogar a bola para você e você joga para mim, tem coisas que a gente vai conseguir manejar de maneira diferente e tá tudo bem também, né? Mas a questão do peso aí é crucial, a gente manda pesar mesmo, porque é o parâmetro que a gente tem, às vezes, nesse momento ela não quer nem ir no PSF do lado pesar o bebê, e ela tá certa, né? Não vai estar expondo por causa de um peso. Então a gente mesmo pede para fazer isso. E Eu a tô gente... rindo aqui, porque você comentando aí, me veio na cabeça de um pai que quando a gente mandou pesar, aí ele mandou o peso, a estatura e o perímetro cefálico. Doutor, eu medi quase igual o senhor, eu só não tenho aquela régua dura. Mas o peso, a estatura e o tamanho da cabeça. Eu falei, não, é só o peso. Então tava ótimo, o peso tava bom. Ele já fez a consulta por você, você nem precisa se preocupar. Acabou. Você nem precisa se preocupar. Mas é isso, e a gente vai fazendo o processo, vai caminhando, se tiver tudo ok, tudo caminhando nos conformes, bebê ficando bem, bebê tranquilo na mamada, bebê voltando a ganhar o peso. Como o Igor falou, nem sempre o peso do dia tem que ser igual todos os dias. Então, vale acompanhar o peso do período até a próxima consulta para a gente rever e esperar mesmo, né, o que é que vai responder do processo. E uma coisa que eu digo sempre, considerar sempre o bebê dentro do processo, né? Porque às vezes a gente tem bebês que a mãe quer muito amamentar, é muito mais, por exemplo, bebê que ficou às vezes na UTI, passou por algum processo assim, a mãe quer muito manter, mas é um bebê que ele não volta pro peito de jeito nenhum. Ele não aceita, ele recusa, usa todas as alternativas, e é um bebê que, infelizmente, ele não segue adiante com o aleitamento materno e vai tá tudo bem também, né? A gente só tem 7 minutos para finalizar o nosso bate-papo. Toda live da gente corre o tempo, parece que não dá para falar o que a gente tem para falar. Mas eu acredito que a gente conseguiu passar uma mensagem bacana, falar de maneira bem leve e tranquila em relação à fórmula e à amamentação. E a gente não pode deixar de comunicar isso porque existe. E é o que eu digo sempre, informação é tudo, né? E de antemão já te agradeço. Aqui que seja a primeira de muitas. Quero também estar pelo seu perfil aí, me convide, já estou me oferecendo, Com inclusive. certeza. Na verdade, assim, eu tenho que começar a me organizar para voltar, né? Eu comecei como infecto lá no EC, tanto no ambulatório quanto nas interconsultas, e ali está me consumindo um pouco, né? Então, os horários que eu tenho livre, eu tenho tentado estudar, porque realmente tem tido uns casos bem complicados, um pouco fora da minha rotina. E é aquilo que você mesmo sempre fala, a gente sempre está aqui para poder um estar aprendendo com o outro. Então é bom essa troca, é bom a gente poder... Hoje eu acho que a gente não vai conseguir tirar todas as dúvidas, eu vi que teve algumas dúvidas aí. Algumas, inclusive, a gente não ia conseguir realmente tirar, são realmente casos individualizados, não são receita de bolos.
Exemplo, a transplantada pode amamentar, temos que discutir a respeito de qual tipo de transplante, se está em uso de químio, em uso de radioterapia. Então, assim, tem que ser realmente cada caso, um caso. Eu vou ter um pensamento talvez um pouco diferente de você, Ju, mas eu sempre falo também isso, né? 2 mais 2 para mim vai ser 4, para você tem que ser 4, e para as nossas futuras gerações vai ter que ser 4. Isso é exato. Na minha caminhada para chegar até a chegada vai ser de um jeito, né? A sua vai ser de outro. A gente acredita que o que é mais em linha reta é o melhor, mas às vezes o caminho mais tortuoso vai ser o menos danoso e vai causar benefício para todo mundo. Então é a gente tentar chegar nessa chegada, todo mundo junto, de mão dada, e o melhor para a família, inclusive. Sim. Tudo que a gente fizer, na verdade, tem que pensar na ponta. É isso que eu digo sempre. Tudo que a gente faz, a gente tem que pensar na ponta. Não é por mim, não é por você, né? É pela ponta mesmo. Às vezes a gente tá ali, quando realmente eu vejo uma mãe tendo que botar... A mãe que queria tanto, tá amamentando, que ela fala assim, Ju, eu vou ter que dar uma madeira mesmo. E ela pega uma madeira e ela alimenta o filho dela com a madeira. Eu sinto aquilo ali, sabe? Junto com elas, mas eu tento ali ficar meio que, não, tá tudo bem, vai dar tudo certo e tal, mas eu sei que ela tá sentindo e a gente meio que tenta se controlar diante às vezes, mas é isso, né? A amamentação é um caminho, muitas vezes, que é difícil e que se não tiver informação e profissional e rede de apoio fica muito mais difícil, né? Então, é o que eu digo sempre, busque informação e profissionais que vão te apoiar e para os palpites a gente tá com os ouvidos. Com certeza. Com certeza. Igor, muito obrigada. Eu que agradeço. Boa noite, até a próxima. Ótimo final de semana para você. Para você também. Fique com Deus. Amém. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada por estar aqui. Tá? Beijos. Tchau, tchau.